Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho. Juntamente com todos os colaboradores espirituais, apresenta a palestra Bartimeu, o Cego de Jericó, com o palestrante Valide Daoud, ocorrida no dia 16 de março de 2022, no auditório do Centro Espírita Casa do Caminho. Boa noite aos irmãos queridos que estão aqui presentes. Boa noite aos irmãos amados que estão nos acompanhando nos seus lares, não só nos seus lares, né? Às vezes a gente acompanha, né, Valide? A gente acompanha no carro, né? A gente acompanha no carro, a gente acompanha no ônibus, a gente acompanha aguardando algum atendimento. Então, todos os irmãos que estejam em qualquer lugar do Brasil ou no mundo, recebam a nossa mensagem de paz. Vamos com essa leitura curta, leitura preparatória, preparando o ambiente, aqueles que nos ouvem, nos assistem em casa também, do livro Fonte Viva, Embainha Tua Espada. Embainha Tua Espada, isso registrado lá em João 11. Olha, interessante o tema. A guerra foi sempre o terror das nações. Furacão da inconsciência abre porta a todos os monstros da iniquidade por onde se manifesta. O que a civilização ergue ao preço dos séculos, laborioso de suor, destrói com a fúria de poucos dias. Estamos acompanhando isso, né? Diante dela surge o morticínio e o arrasamento que compelem ao povo a crueldade, a barbárie, através dos quais aparecem dias amargos de sofrimento e regeneração para a coletividade que ali aceitar os desafios. Ocorre o mesmo dentro de nós. Quando abrimos luta constante contra nossos semelhantes. O nosso aprendizado cristão, lembramos-nos da palavra do Senhor. Embainha a tua espada. Alimentando a guerra com os outros, perdemo-nos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. A cruz do Mestre tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo. Olha que reflexão essa. Não me recordava dessa leitura nem desse simbologia, essa metáfora, né? A cruz do Mestre tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo. Embainha sua espada. Recordemos assim que, se sacrificando sobre uma espada simbólica devidamente ensarilhada, é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz, com felicidade e renovação. Nesses dias, das notícias que cruzam as nossas mentes, os nossos ouvidos da guerra, está aí que podemos fazer as nossas guerras internas. Vamos então, ainda à guisa de preparar um ambiente para a palestra do nosso irmão, elevar nossos pensamentos ao alto. Mestre Jesus, nessa casa estamos mais uma vez aqui, ainda no prolongamento daqueles que nos assistem em casa, nos preparando para a nossa singela reunião. Que possamos merecer, Senhor, pela sua misericórdia, a proteção para o desenvolvimento da reunião. Que os amorosos espíritos possam montar posto nesse auditório, na casa daqueles que nos ouvem,
nos facilitando o entendimento da mensagem da noite. Que a palavra do irmão venha a esclarecer, mas recebamos-nas também que venham nos educar. A fonte sublime do Evangelho de luz, certos da tua presença, dos amigos espirituais, é que pedimos a permissão para dar por iniciada as atividades da noite de hoje. Que assim seja. Temos entre nós hoje nosso irmão Valide, lidador do movimento espírita no Distrito Federal há décadas, ele que transita nessas casas espíritas nas cidades satélites de ponta a ponta, né? Eu tive uma grata alegria, eu e a minha esposa, em 2016, compartilhamos, ou o Valide e a sua esposa compartilhou conosco alguns dias, algumas horas, no Congresso Mundial do Espiritismo em Lisboa. Lá eu aprendi a convivência. Quanto mais se convive com o Valide, mais a gente tem a aprender, né? Então, essa grandeza física dele, ele traz essa grandeza também no coração dele, que sai distribuindo no seu verbo fácil, que flui, parece que nos entendendo a nossa necessidade. Portanto, Valide, é a primeira vez que você vem na nossa casa nova, né? Casa nova, física, estamos falando, as paredes novas, prédio novo. Seja bem-vindo, estamos muito felizes de recebê-lo aqui uma vez mais. Boa noite a todos. É uma grande alegria esse momento de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Queremos agradecer ao nosso irmão Paulo Matos, né, que nos fez o convite. E eu gostaria de dizer que, antes de começarmos, que eu tenho uma profunda admiração e um profundo respeito por todas as pessoas que tiveram a coragem e a força de criar um centro espírita. Então, todos os fundadores de centros espíritas, para mim, são pessoas que têm um lugar especial no mundo espiritual, porque nos dá essa oportunidade de ter um local como este. Então, de forma que hoje estamos aqui, tendo essa oportunidade de estar ao lado do nosso Ciro, nosso irmão também que é fundador também, né, que está aqui hoje visitando. Como é que é o seu nome mesmo? Oi? Newton, né? Que o Newton está aqui também. Então, de forma que para mim é uma grande honra estar aqui, tendo a oportunidade de estudarmos juntos o Evangelho de Jesus. E o tema que nós vamos recordar na noite de hoje, o título é O Cego de Jericó. Então nós vamos convidar a todos para fazermos uma viagem no tempo. Né? Nossa mente, é possível fazermos isso, né? A gente imaginar cada um de nós há 2000 anos na Palestina, naquela região onde Jesus viveu. Inicialmente, Jesus está ali no norte da Palestina, na região da Galileia, mais especificamente na cidade de Cafarnaum, onde ele passou a maior parte do tempo, e já haviam transcorrido os 3 anos do seu ministério divino. Jesus já havia curado muitas pessoas, transmitido seus ensinamentos sagrados, transmitido a Boa Nova, ele já era muito conhecido. E transcorrido esses 3 anos, chegaram o momento dele fazer aquela viagem para Jerusalém, para participarem da Páscoa, que seria aquela Páscoa onde Jesus seria preso, julgado e crucificado. Então Jesus convocou os apóstolos e alguns discípulos, outros seguidores, e eles saíram lá do norte da Palestina, da Galileia, e fizeram a viagem, começaram a fazer viagem até Jerusalém, a grande capital do judaísmo.
E no percurso da viagem, Jesus avisou por 3 vezes aos seus apóstolos: olha, quando chegarmos em Jerusalém, o Filho do Homem será preso, julgado, condenado e morto, e ressuscitará no 3º dia. Ele se referia a si mesmo como Filho do Homem, né? Antes de chegar, é uma viagem de aproximadamente 180 quilômetros, como daqui um pouco depois de Anápolis, né? Mais ou menos. Antes de chegarem em Jerusalém, eles pararam numa cidade, que é como se fosse uma cidade satélite de Jerusalém. Igual tem satélites de Brasília, né? Uma cidade chamada Jericó, que estava no caminho, vindo quem vem do norte. Antes de chegar em Jerusalém, passa em Jericó. Quando eles entraram em Jericó, que fica a mais ou menos 20 quilômetros de Jerusalém, um pouco mais, então a cidade ficou muito agitada, porque Jesus já era famoso por suas curas, por seus ensinamentos. E de forma que a gente pode imaginar agora aquela cena, uma cidadezinha pequena, né? Todas as pessoas foram à rua, a cidade ficou agitada, todo mundo queria ficar perto de Jesus. Olha, esse é o Nazareno. O chefe da sinagoga, o prefeito, o administrador da cidade, todos se acercaram de Jesus, e ele foi caminhando. E Jesus dando atenção a todos. E quando ele vai saindo de Jerusalém, que ele passa num portão, um pórtico, né? As cidades naquela época tinham um portão, de entrada e um de saída. Quando ele está saindo de de Jericó, para continuar a viagem para Jerusalém, ali na saída é o local onde ficavam os pedintes, os mendigos. Era um lugar reservado para eles. E então um desses mendigos era cego, chamado Bartimeu. O nome Bartimeu, Bar quer dizer filho, né? Ele era filho do Timeu. Então o Timeu provavelmente era um homem conhecido lá em Jericó. E quando só que ele estava numa condição de mendicância, né? Cego. Quando Jesus está saindo com aquelas pessoas o seguindo, e aquele barulho, tudo, o Bartimeu ouve aquilo. Ele fala: o que está acontecendo? Ele começa a perguntar para as pessoas. O Evangelho não descreve essa cena que nós vamos dizer, mas possivelmente ele segurou no braço de alguém assim: o que está acontecendo? Por favor, me diga. E alguém diz para ele: está aqui em Jericó Jesus, o Nazareno. Na hora que o Bartimeu ouviu esse nome, ele se sente transfigurado, porque ele já conhecia as das curas extraordinárias que Jesus tinha realizado. E ele, o Bartimeu, que era cego, normalmente quem perde uma faculdade com uma visão desenvolve bastante a audição, né? Ele conseguia saber aproximadamente onde que Jesus estava, pelas vozes das pessoas. E ele então direciona a voz dele naquela direção e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aquelas pessoas que estavam mais próximas do Bartimeu, vendo ele, uma pessoa excluída da sociedade, um mendigo, um morador de rua, eles começam a adverti-lo, a dar, na nossa linguagem de hoje, dar uma bronca nele, falando: ô, para de gritar, para de ficar chamando o nome dele, você acha que ele vai te ouvir no meio de tantas pessoas que estão lá ao lado dele? Mas o Bartimeu não cedeu a essa pressão. E o Bartimeu então gritou mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E naquele momento Jesus ouviu. E ele parou, todas as pessoas pararam. E fez-se um silêncio extraordinário, porque eles ficaram surpresos com essa atitude de Jesus. Uma voz está vindo de algum lugar, e Jesus olha na direção de Bartimeu. A gente pode imaginar que se abre um corredor entre as pessoas, aquele silêncio. Vamos imaginando a cena. Podemos imaginar, cada um de nós, que a gente está ali em Jericó, em pé, do lado ali de Jesus, vendo aquele movimento todo. E aí Jesus diz assim: trazei-o a mim. Então foram alguns apóstolos, provavelmente 2 apóstolos, passaram por aquele corredor que se abriu e chegaram para o Bartimeu e disseram a ele: hoje é o seu dia, pois o Senhor quer te ver.
Imaginemos a alegria do Bartimeu, né? E o Bartimeu, antes de começar a caminhar em direção a Jesus, ele fez um gesto. Os mendigos naquela época usavam uma capa para se proteger, né, do frio, das intempéries, e também a capa era uma espécie de uma autorização da administração local para que a pessoa pudesse exercer a mendicância. Então, antes dele começar a caminhar em direção de Jesus, ele tirou a capa dele e jogou no chão. E aí ele foi guiado, provavelmente um apóstolo segurando do lado direito, outro segurando a mão esquerda, vão conduzindo ele, passaram por aquele corredor e colocaram o Bartimeu em pé, em frente de Jesus. E você, nós aqui estamos ali em pé, no meio daquela multidão, vendo essa cena. Vamos imaginar essa cena extraordinária. Jesus, com aqueles cabelos longos, irradiando luz, irradiando paz, amor, e à frente dele, a 1 metro de distância, está em pé um mendigo, um homem cego, um homem excluído da sociedade, com roupas rasgadas, sem a capa. E faz aquele silêncio, todo mundo esperando para ver o que vai acontecer. E Jesus interrompe o silêncio. Ele se dirige ao Bartimeu e diz a ele: que queres que eu te faça? O que você quer? E o Bartimeu responde: Senhor, que eu veja. E Jesus então disse para ele: pois então vê. E imediatamente aquele cego passou a enxergar. E Jesus diz a ele: a sua fé, ou a tua fé, te curou. E aquele homem ficou tão feliz, a gente pode imaginar, né? E quando a primeira cena que o Bartimeu viu, na hora que ele começa a enxergar, qual que foi? A primeira coisa que ele enxerga: Jesus. Olha o privilégio, né? Ele abriu os olhos, a primeira cena, ele enxerga Jesus. E diz o Evangelho, essa narrativa está nos 3 Evangelhos, né? Está em Mateus, Marcos e Lucas, com pequenas diferenças. E a partir dali, o Bartimeu passa a seguir esse grupo de Jesus, que iria seguir viagem para Jerusalém. Essa é a narrativa do cego de Jericó, conforme está no Evangelho de Jesus, que por si só já é de uma beleza extraordinária. Porém, graças à doutrina espírita, graças às obras luminosas de Allan Kardec, e graças à mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, nós temos hoje a possibilidade de examinar essa passagem do Evangelho e colher frutos e ensinamentos profundos que foram revelados pela doutrina espírita. Então é isso que nós vamos, à noite de hoje, procurar examinar essa passagem do Evangelho, procurando trazer ensinamentos para as nossas vidas práticas. O que essa passagem pode nos auxiliar a cada um de nós nas nossas vidas, nos nossos desafios? Todos nós, seres humanos, estamos passando por desafios. Às vezes alguém com doenças graves em si mesmo, ou doença de um ente querido, desencarne de um ente querido. Esses medos que surgem em função das guerras que estão acontecendo, como o nosso irmão Ciro, né, nessa mensagem muito apropriada, né, para a noite, para a época que a gente está vivendo. Dificuldades de relacionamentos, isso faz parte da vida. Então, esse ensinamento da noite de hoje, dessa história do Bartimeu, vamos trazê-lo para a nossa realidade, para compreendermos como que isso pode nos ajudar a vivermos a vida de uma forma mais equilibrada, uma forma mais pacífica e com mais amor. Ok? Então nós vamos contar novamente a passagem e agora, parte por parte, e vamos analisando. Então, quando Jesus entrou em Bartimeu, em Jericó, lembramos que ele já tinha avisado para os apóstolos, e ele tinha plena consciência, que ali provavelmente era uma sexta-feira antes. Jesus chegou em Jerusalém num domingo, né, quando ele entrou sentado no jumentinho, né, com o domingo de Ramos, né, e foi crucificado na sexta-feira. Então, como ele entrou em Jerusalém no domingo, ele está no dia anterior, provavelmente ele está no sábado ou na sexta,
Ou seja, Jesus está há uma semana, exatamente uma semana, dele estar pendurado numa cruz, dele ser martirizado. E ele sabia disso, que isso ia acontecer, tanto que ele contou para os apóstolos. Mas quando ele entra em Jericó, as pessoas vêm conversar com ele e ele dá atenção às pessoas. Quando Bartimeu grita o nome dele, ele escuta. O que isso quer dizer? Que Jesus não se deixou envolver pela ansiedade do que iria ocorrer de uma semana depois. Ele estava ali vivendo o momento presente. Somente quem está vivendo o momento presente ouve a voz do outro, enxerga a dor do outro. Então esse é o primeiro ensinamento dessa lição. Jesus não se deixa envolver. O que vai acontecer amanhã, os sofrimentos que eu vou sofrer amanhã? Vamos viver um dia de cada vez. O dia de hoje. Tem tantos problemas para resolver semana que vem, no mês que vem, mas e hoje? Vamos procurar viver o dia de hoje, concentrado, olhando para as pessoas que estão ao nosso redor, prestando atenção nos nossos cônjuges, nossa esposa ou marido, olhando para os filhos, olhando para os amigos, aqui para os amigos aqui da casa espírita, porque às vezes tem alguém do nosso lado que está sofrendo muito. E se a gente não olhar com um olhar de atenção, a gente não enxerga. A gente não enxerga. Porque a nossa mente está preocupada com o que vai acontecer amanhã ou semana que vem. Vamos prestar atenção. Há muita dor. Há muita dor. Muitas pessoas sofrendo do nosso lado. E às vezes essas pessoas não conseguem falar que estão sofrendo. Por algum motivo elas não falam. Mas se nós estivermos vivendo o momento presente, basta olhar nos olhos delas que a gente vai ver. E a gente vai procurar conversar. O que eu posso te ajudar? Conte comigo. Tudo passa. Tudo passa. Essas dificuldades da vida, tudo passa. A única coisa que não passa é o reino de Deus. O resto tudo passa. Quando a gente menos espera, aquela situação que parece impossível será resolvida. Mas é preciso a gente viver o momento presente, um dia de cada vez. Não nos deixarmos envolver exageradamente, um pouco de ansiedade faz parte, mas se a nossa mente ficar só preocupada com amanhã no futuro, ou com raiva do passado, a gente não vive o presente. E é no presente que está o amor, que está a comunhão com Deus. É o primeiro ensinamento que nós podemos colher. Por isso que Jesus ouviu o grito de Bartimeu. Se ele tivesse preocupado com a crucificação, Bartimeu ia gritar, as pessoas iam conversar com ele, e ia falar, não, olha, não posso conversar agora, daqui uma semana eu vou ser crucificado. Claro, Jesus é um Cristo. Ele não está preocupado com o que ia acontecer daí uma semana. Ele amou cada dia o melhor que ele podia fazer. E aí, quando Bartimeu grita pelo nome dele, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que aconteceu? As pessoas deram apoio para ele. Vamos lá, Bartimeu, eu vou te levar até lá. O que as pessoas falaram para ele? Não, para de ficar gritando o nome dele. Você acha que ele vai te ouvir no meio dessa multidão? Ainda mais como dizendo assim, olha para você é um mendigo, você não é nada. Mas o Bartimeu não aceitou que as pessoas dissessem para ele que ele não era capaz de conversar com Jesus. O que ele fez? Ele gritou mais alto ainda. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então vamos analisar essa experiência do Bartimeu. As pessoas chegaram para ele e falaram, olha, você não é capaz, você não dá conta de resolver isso, de chegar até Jesus. Será que isso ocorre conosco? Quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem um desafio, e alguém chega para nós e fala, rapaz, isso que você vai fazer é muito difícil. Sei lá. Olha, se fosse você, nem ia por esse caminho, você não vai dar conta. Será que ocorre também nas nossas vidas? E mais ainda, às vezes não são as outras pessoas que nos dizem, olha, você não vai dar conta. Muitas vezes é uma voz interior nossa que diz para nós mesmos, eu não vou dar conta de resolver isso.
eu já resolvi tantas coisas na minha vida, mas parece que agora essa situação, essa passou do meu limite, passou da minha capacidade. Isso ocorre com a gente ou não ocorre? Né? Comigo ocorre muito, já ocorreu muito. Aquela vozinha, ixi, agora não dá. Vamos lembrar do Bartimeu. Ele não deu ouvido para essa voz dizendo que não dá. Falou, vai dar sim. Eu imagino, Ciro, quando vocês decidiram construir um centro espírita, né? Se não teve alguém que falou, olha o preço do cimento, olha o preço do tijolo, olha as dificuldades enormes que vocês vão enfrentar. Sempre tem, as pessoas não fazem isso por mal, porque falam. Ou às vezes é uma vozinha, olha, esse desafio é muito grande. Às vezes os jovens vão fazer um vestibular, a pessoa fala, você vai fazer aonde? Eu quero fazer para a UNB. Se você não estudou numa boa escola, você não vai conseguir. A gente não pode dar ouvidos para essas vozes que tentam nos desanimar. Tudo é possível àquele que crê. Acredite em você mesmo. Porque se você tem uma ideia para o bem, pode ter certeza que vai dar certo. Se é para o bem, vai dar certo, porque Deus está com você, o seu mentor espiritual está com você. Mesmo que outras pessoas achem que não vai dar certo, mesmo que uma vozinha diz para você também que você não é capaz de fazer, vamos lembrar do Bartimeu. Eu consigo. E olha que a situação do Bartimeu, por mais difícil que seja a nossa, não podemos comparar com o Bartimeu. Imagine o Bartimeu cego, mendigo, morador de rua, uma pessoa totalmente excluída da sociedade. Mas ele acreditava nele e acreditava em Deus. Essa é a mensagem do Bartimeu, uma fé impressionante. Pessoas importantes ao redor de Jesus, ele não tinha importância social, mas ele tinha uma conexão com Jesus. E ele grita alto, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E por causa dessa fé, e porque Jesus estava presente ali, Jesus ouviu, parou, olhou em direção do Bartimeu e disse a ele, trazei-o a mim. Abriu-se aquele corredor, provavelmente 2 apóstolos foram caminhando, chegaram para o Bartimeu e disseram, hoje é o seu dia, pois o Senhor quer te ver. E o Bartimeu ficou radiante de alegria, e ele se prepara para caminhar ao encontro de Jesus. Porém, antes de começar a caminhar para Jesus, ele fez um gesto. Quem me ajuda a lembrar o que ele fez? Isto, muito bom, ele tirou a capa. E aí nós temos um outro ensinamento, que está no livro Caminho, Verdade e Vida. Tem uma lição chamada Capas, ditado pelo Espírito Emmanuel e recebido por essa mediunidade abençoada de Chico Xavier. E nessa lição o Espírito Emmanuel diz assim, aquele que deseja um encontro sincero com Jesus, tire as suas capas e vá, seja com ele o que você é. E o que são essas capas? Né? São as capas do mundo. Como a capa do mendigo, tem a capa de um governante, tem a capa de um político. As nossas profissões são capas. As capas fazem parte da vida. Às vezes a pessoa tem um papel importante na sociedade, é um advogado, é um engenheiro, é um médico. Mas o Emmanuel está dizendo, se você deseja um encontro sincero com Jesus, tire a sua capa. Deixa seu título de lado. Vá ao encontro de Jesus de alma para alma. Todos podemos ter esse encontro com Jesus. Não importa a posição social mais elevada ou a mais baixa, não há diferença. Mas é importante tirarmos as capas que o Bartimeu fez. Porque aquela capa, para ele, tinha uma importância grande. Porque para praticar a mendicância, precisava de uma autorização da administração lá de Jericó. Eles examinam a vida da pessoa, e se eles verificam que realmente ele não tem condições de trabalhar, de sustentar, eles dão uma autorização para ele ser mendigo. E o símbolo disso é a capa. Então vejam que se o Bartimeu tivesse uma fé vacilante, ele poderia fazer o quê? Eu vou com a capa até Jesus, se ele me curar, eu jogo a capa fora. Mas por garantia, se ele não me curar, já estou com a capa, né? Porque eu vou continuar sendo mendigo. Mas ele não levou a capa ao encontro de Jesus. Não é uma coisa extraordinária isso?
Ele tinha plena certeza. Isso chama-se fé. Ele não tinha a menor dúvida que ele seria curado. Então, antes de dar o primeiro passo em direção a Jesus, ele tira a capa. E ele vai ao encontro com Jesus, com ele mesmo, o seu ser, a sua alma. Assim como tem a capa dos mendigos, todas as outras capas. E graças a Deus, é isso que nós temos visto também nos centros espíritas. Que nos centros espíritas também temos pessoas em altas posições, às vezes profissional, posições econômicas, né? Mas a gente vê no centro a pessoa, quando ele entra no centro, ele tira a sua capa. E ali, às vezes, uma pessoa que na sociedade tem uma posição, aqui, às vezes, ele varre um chão, ele trabalha, faz uma construção, faz o que precisar. Porque para trabalhar para Jesus, não devemos usar capas. Nós devemos servi-lo como quem nós somos, é uma alma, um ser, um espírito imortal trabalhando para Jesus. Graças a Deus, temos testemunhado isso nas casas espíritas. Nós deixamos as capas fora do centro espírita. Né? E Jesus disse assim, trazei-o até mim. Vejam que era uma viagem de 180 quilômetros. Jesus já tinha caminhado 160, mais ou menos. Talvez o Bartimeu estivesse a 20, 30 passos dele. Jesus caminhou 160 quilômetros, não podia caminhar mais 20, 30 passos? Por que ele falou para o Bartimeu vir até ele, e ele não foi até o Bartimeu? Também aí uma reflexão. Né? Porque Jesus é assim que ele faz conosco. Ele caminha, vem ao nosso encontro sempre, mas ele pede que a gente dê alguns passos em direção a ele também. Nós temos que fazer a nossa parte. A gente não pode ficar sentado de braços cruzados. Mesmo que sejam poucos passos. É a menor parte, mas essa menor parte nós temos que fazer. Nosso irmão Paulo, na leitura preparatória, falou sobre isso. Aquele pouquinho que a gente faz muita diferença para aquele que está recebendo. Então hoje, todos nós que estamos aqui presencialmente no salão da Casa do Caminho, cada um saiu da sua casa. Talvez alguém pegou um ônibus, alguém veio de carro, outro veio caminhando, mas cada um deu passos em direção a Jesus. Eu estava conversando com o nosso irmão Ciro da alegria, do bem-estar, da energia que a gente sente quando entra aqui. É algo maravilhoso, parece que a gente entra numa outra dimensão espiritual. Aqueles que estão nas suas casas, que não puderam vir presencialmente, mas que estão assistindo pela internet, deixaram de fazer alguma coisa. Às vezes podiam estar assistindo um filme, uma novela, podiam ter ido para uma festa, mas estão reservando aquele tempo para entrar em sintonia com os trabalhos espirituais aqui da Casa do Caminho. Estamos dando um passo em direção a Jesus. Então é muito importante termos essa consciência. Jesus caminha 160 quilômetros, mas nós temos que caminhar 20 passos pelo menos. A gente tem que caminhar em direção a Jesus. Então Bartimeu tirou a sua capa e ele foi ao encontro de Jesus, sendo conduzido ali por 2 apóstolos, um homem totalmente entregue a Jesus, a Deus. O único patrimônio que ele tinha era a capa. A única segurança que ele tinha na vida era a capa. Que à noite ele se protegia do frio com aquela capa. E aquela capa dava o direito dele pedir esmola. Ele não tinha mais nada a não ser aquela capa. Ele larga aquela capa e vai ao encontro de Jesus, mostrando para todos nós que o encontro espiritual é mais importante que as conquistas materiais. Não devemos, de modo algum, correlacionar as conquistas materiais com algo inadequado com o espiritismo ou com a espiritualidade. Pelo contrário, as pessoas que conseguem avançar na vida material, profissional, conquistam patrimônios e recursos, têm uma responsabilidade maior de trabalhar para Jesus. O dinheiro é tudo de Jesus. É claro, então, aqueles que estão numa posição de cooperar com Jesus e cooperam, estão sendo grandes servidores de Jesus. Não é isso? Então, Bartimeu foi colocado frente a frente com Jesus. Essa cena maravilhosa, né? A 1 metro de distância. Jesus, o nosso mestre, ele é o governador espiritual do planeta. Ele conhece a todos nós, todos os seres humanos, pelo nome,
conhece o que cada um tem dentro de si, as suas potencialidades, os seus medos, as suas dificuldades. Ele sabe tudo de cada um de nós, assim como Deus sabe. Será que Jesus não sabia o que o Bartimeu queria? O que ele perguntou para o Bartimeu? O que você quer? O que queres que eu te faça? Não é interessante ele ter perguntado? Porque ele quer que saia da boca do Bartimeu, da boca da pessoa que está querendo algo, para ele assumir um compromisso com aquele pedido que ele está recebendo. Ele diz, eu quero ver. Então Jesus está dizendo para ele, você está assumindo uma responsabilidade, que ao receber a visão, que você deve ser responsável por tudo que os seus olhos vão ver, onde você vai dedicar a sua atenção. Porque possivelmente, numa encarnação passada, ele teve alguma dificuldade com a questão do que ele prestou atenção com os olhos. Então, todos nós hoje que estamos aqui encarnados e temos essa bênção, essa dádiva da visão, foi Jesus que nos atendeu esse pedido antes de encarnarmos. Para a gente poder olhar tudo, olhar as belezas, olhar as flores, a natureza, as estrelas do centro espírita, olhar as pessoas, mas tomar cuidado para não sintonizar nossos olhos nas coisas que podem nos desviar do caminho de Jesus. É uma responsabilidade. Nós recebemos olhos, ouvidos, a boca, mãos que seguram, que abraçam, pernas, para o bem. Mas nós pedimos isso para Jesus e Ele deu. Ele está dizendo, olha a responsabilidade com tudo que vocês têm. Por isso que Jesus perguntou para ele, o que você quer? E ele respondeu, Senhor, que eu veja. Imediatamente, ele restituiu a visão. Jesus, só com seu magnetismo de amor, falou, então vê. E ele passou a enxergar. E Jesus disse a ele, eis que a tua fé te curou ou te salvou. O que Jesus está dizendo com essa frase? A grande importância no processo da cura da própria pessoa. O tratamento espiritual que cada um faz a si mesmo é diferente. Não é tão diferente quando a gente vai no médico, né? O médico prescreve um remédio. Se a gente pegar aquele remédio, for para casa e deixar o remédio na gaveta, nós vamos ficar curados? Não vai. Então nós temos que tomar o remédio. Então o tratamento espiritual, aqui nessa casa, em todas as casas espíritas, o papel do paciente, a pessoa que está em tratamento espiritual, é fundamental. Jesus disse, olha, a tua fé te curou. A fé do Bartimeu é uma referência para nós. Então nós temos que participar do processo da cura, confiar plenamente nos espíritos amigos, nos mentores, confiar nos trabalhadores encarnados da casa espírita, que é uma responsabilidade gigantesca que eles assumem ao implantar um trabalho deste. Fazer a nossa parte, que quando nós fazemos a nossa parte, fazemos o nosso melhor, podem ter certeza que o melhor ocorre. Que o mundo espiritual derrama bênçãos, derrama cura, mas não são os outros que não vão nos curar. Os espíritos superiores nos ajudam, nos dão um alívio, mas a cura é a nossa melhoria interior, a nossa conexão com Jesus. A própria lição lida pelo nosso irmão Ciro, no início, embainha tua espada, falou disso, dessa luta interior que nós temos que fazer, de nos dedicarmos a Jesus, termos essa fé extraordinária em Deus. Então, o processo da cura, da solução dos problemas da vida, está na mão de cada um de nós, não está na mão dos outros. Às vezes a gente tem essa ilusão, que quem vai resolver o nosso problema é o presidente, é o governador, é o meu patrão, é a minha esposa, meu marido. Não. Quem vai resolver é você mesmo. A pessoa fala, mas eu não dou conta. Pode ter certeza que dá. Porque se a gente não desse conta de resolver, Deus não permitiria que a gente fosse submetido a essa situação. Deus jamais permitiria que um filho seu fosse submetido a uma experiência que ele não fosse capaz de dar solução. Então, quando vem aquela ideia que eu não dou conta, é igual a ideia que falaram para o Bartimeu, você não dá conta. Vamos espantar essa ideia da nossa cabeça. Como se fosse um passarinho que está vindo assim, querendo falar, você não dá conta. Você bate a mão assim, manda esse passarinho para longe. E diga para você mesmo, eu vou conseguir. Porque se eu não fosse capaz, Deus
que é um amor infinito, uma bondade infinita, não ia me deixar eu passar por isso. Eu não estou enxergando a solução, mas existe uma solução. E para concluirmos, analisar a última fase, né, dessa narrativa. Quando Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? O que o Bartimeu respondeu? Senhor, que eu veja. E o Emmanuel, numa lição no Caminho, Verdade e Vida, intitulada O Cego de Jericó, que é o título do nosso estudo de hoje, né? O Emmanuel faz o seguinte, e se Jesus perguntasse para você, vamos imaginar cada um aqui de nós no salão, como Jesus estivesse em pé aqui, e ele chama um por um. Aí nós vamos lá, ficamos em pé, de frente de Jesus. Imagine essa cena. E Jesus olha nos seus olhos e pergunta para você, o que você quer? O que queres que eu te faça? O que você iria pedir? A gente pode pensar nisso. O que você quer? O que você está precisando? O Espírito Emmanuel, claro, diz que a gente pode pedir o que quiser. Mas ele orienta nessa lição que tem um pedido, que é o mais importante de todos. Que se a gente fizer esse pedido, todos os outros pedidos também serão atendidos. E ele recomenda que o pedido mais importante que cada um de nós deve fazer a Jesus é exatamente o mesmo pedido que o Bartimeu fez. Fala, Jesus, que eu veja. Mas é claro que não nos referindo aos olhos físicos, que eu tenha uma visão espiritual. Me ajude a compreender por que eu estou passando por essa situação difícil. Para quê? Porque nós sabemos que Deus é infinitamente amoroso e bom. Então, se eu estou passando por uma situação, é para o meu bem, não é para Deus que vai me castigar. Deus não castiga ninguém. Só que eu não estou enxergando, Jesus. Me ajuda a enxergar. Porque se eu enxergar, aí eu vou passar por aquela experiência mais tranquilo, e aquilo vai se resolver mais rápido. Mas enquanto eu não enxergar, eu fico achando que a vida está sendo injusta. Às vezes eu acho que Deus esqueceu de mim. Não tem? As pessoas não falam isso? Às vezes nós mesmos já falamos. É porque a gente não está enxergando bem. Então esse é um pedido importantíssimo. E quando a gente faz esse pedido a Jesus, nós recebemos a resposta. Nas nossas preces à noite. Jesus, me ajuda a enxergar. Para que eu estou passando por essa experiência? O que eu tenho que aprender com isso? Essa é uma pergunta honesta, sincera, da gente querer saber o que eu tenho que aprender e o que eu tenho que melhorar dentro de mim. E quando a gente ouve a resposta pelo campo da inspiração, a gente fala, então é por isso, é que eu tenho que treinar mais a paciência, é que eu tenho que treinar mais a fé, é que eu tenho que ser tolerante, porque na encarnação passada eu era muito intolerante. Então nessa eu estou passando por algumas situações para eu treinar e ser tolerante também. Cada um vai encontrar a sua resposta. Então essa é a última parte da narrativa do Bartimeu. E assim nós concluímos o nosso estudo da noite de hoje. O cego de Jericó, o Bartimeu. Para nós, um exemplo extraordinário de fé. Quando a gente estiver passando por algum problema difícil, vamos lembrar do Bartimeu. Quando as pessoas falar para a gente, agora a coisa está feia. Ou a gente mesmo falar para nós, eu não consigo. Vamos fazer igual o Bartimeu. Eu consigo, porque Deus está comigo. Jesus está comigo. Os mentores espirituais estão comigo. E eu tenho a ajuda dos irmãos aqui no Centro Espírita. Eu tenho os amigos encarnados e desencarnados. E tudo vai se resolver. Tudo passa. Então nós agradecemos muitíssimo a todos pela atenção, pelo carinho com que nos escutaram, pelas boas energias que irradiaram e que nos auxiliaram a conduzirmos o estudo da noite de hoje. Muito obrigado e muita paz. Graças a Deus. Agradecemos por você ter assistido esta palestra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.